Bienvenidos, amables televidentes, a esta entrega de perfiles. Los quiero invitar para que hagamos un recorrido, esta vez de tipo académico, con el propósito de conocer qué alternativas se pueden encontrar a nivel región, a nivel país, frente al desarrollo que se tiene en otras regiones del continente americano, o latinoamericano para ser más exactos. Hemos invitado en esta oportunidad a Oscar Holman. Él es el director del Instituto Federal de Santa Catarina, Campo Río Sur. Eso es en el Brasil. Yo le voy a decir, profesor, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Bueno, llegó a estas tierras del departamento del Huila, en la región andina colombiana. En este tiempo nosotros estamos atravesando por un clima bastante difícil. Es precisamente el exceso de calor y la falta de lluvia. Por allá, por esa zona del sur del Brasil, ¿cómo es? ¿No se siente este mismo fenómeno del Pacífico? Estamos na América do Sul, todos os países sendo afetados pelo fenômeno do El Niño. No estado de Santa Catarina, estamos com problema de chuvas em excesso, enchentes, ao contrário de Neiva, que está passando por um período de estiagem, de seca. Nós, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, estamos com uma tragédia em termos climáticos. Muitas pessoas atingidas, deixando suas casas, e a cada ano precisamos debater mais e discutir mais o assunto clima. Porque pues nosotros hemos acostumbrado a decir niño cuando es escasez de lluvia y niña cuando hay efecto contrario. A veces no comprendemos mucho en nuestros televidentes seguramente este fenómeno. ¿Por qué? Es el fenómeno del Pacífico, como se llama, ¿no es cierto? Técnicamente se llama así, ¿no es cierto? Sí. El fenómeno del Pacífico. Sí, o aquecimento, o aumento da temperatura das águas no Pacífico e que afetam todo um continente. Então, no hemisfério sul, América, estamos todos sofrendo, né, com excesso de chuvas, perdas na agricultura, aumento de consumo de energia, como no caso de Neiva, devido às elevadas temperaturas. Então, né, precisamos, até estávamos conversando com o diretor da Universidade Um Minuto, o que falta em Neiva eu tenho sobrando no Brasil. Pero el fenómeno del Pacífico no es de ahora, ¿no es cierto que no? Eso es históricamente, geográficamente siempre ha existido el fenómeno del Pacífico, ¿no es cierto? ¿Por qué ahora se siente más que hace 100 años? Como o senhor falou, esse fato já ocorre há décadas, mas nos últimos anos tem intensificado, né? E também um aumento da população, aumento da poluição, né? Então as atividades do ser humano, né, estão aumentando e acaba refletindo direto no clima, né? Como nós no hemisfério sul também sofremos, os do hemisfério norte também, a Europa com invernos super frios, né, temperaturas muito baixas, né, e nós no continente, no hemisfério sul, com o problema de seca em alguns países e regiões e chuvas em outros. El cambio climático, esto es una secuela, un coletazo, un causal del cambio climático, ¿no es cierto? Que todos somos responsables del cambio climático, pero como que nadie le pone cuidado a esto, ¿o sí? Isto é importante que todo o cidadão, toda a pessoa se preocupe, né? Nós estamos numa sociedade e todos temos um papel importante, né? Juntos conseguiremos mudar, né? Mas isso não adianta a Colômbia fazer a sua parte e o Brasil não fazer a sua, ou Uruguai, Argentina. Temos que todos os líderes, as lideranças políticas, os pesquisadores, investigadores, precisam estar
cada vez mais juntos em eventos, discutindo o assunto y definiendo estrategias. Bueno, pues para nuestros televidentes es que Oscar es un profesional del sector agropecuario, es ingeniero agrónomo, es estudiado incluso en Monterrey, México, recién egresado de una de las especializaciones allá. Y entonces pues uno puede perfectamente preguntarle cosas importantes en este mismo sentido, en el cambio climático, porque ahora en diciembre en París va a haber la conferencia mundial, la segunda, pero ni sé cuál es, sobre cambio climático. Usted como profesional del sector agropecuario, investigador además, ¿eso sí va a servir para algo, esa conferencia mundial? As conferências mundiais são muitas lideranças, autoridades de todo o mundo, se discute muito, né? Demora na prática, ações muito não são perceptíveis, o cidadão não observa, né? Mas a agricultura, quem trabalha com a agricultura, tem um papel importante, né, de preservar as árvores, a fauna, a forma de como produzir alimentos, causando menos impactos para o meio ambiente, né? Então, no Brasil, a Colômbia também, temos a floresta amazônica, que temos que cada vez mais preservar, porque a floresta participa ativamente do ciclo das águas. A água, ela está em ciclo, né? E a partir do momento que se diminui as árvores, né, afeta diretamente a cobertura do solo e a transpiração, a volta da água para a atmosfera na forma gasosa. Exacto, porque es que uno cae en cuenta y dice, bueno, pero Italia, ¿cuántos tiempos nos lleva poblada Italia al Brasil o Colombia? ¿Sí? La población italiana es de siglos y siglos atrás, la nuestra es joven. El factor clima, el factor uso de agua en Italia, ¿no es similar al uso del factor agua en el Brasil-Colombia? É similar, só que no Brasil, na Colômbia, nós temos somos muito ricos na natureza e achamos que não iríamos ser afetados nunca, né? No Brasil temos muitas florestas, né, ainda, principalmente na região norte do país, que faz divisa com a Colômbia, e nós da área agronômica precisamos ser respeitados pela sociedade, nós, os agrônomos, os engenheiros, os técnicos da área agrícola precisam cada vez mais ser respeitados pela sociedade para nós produzirmos alimentos saudáveis, né, e que preserve o solo, as nascentes, as águas, né. Ainda estive hoje conhecendo parte da região de Neiva e observamos que mesmo num deserto tem água, água no deserto, né? Então precisamos ter cada vez mais técnicas de uso para aumentar a água, usar a água na quantidade certa e nas cidades, nas áreas urbanas, onde estão a maioria das pessoas, também tem um papel muito importante. Se a proteção do meio ambiente aumentasse no mesmo ritmo que aumentam as vendas de veículos, de carros, a resposta do meio ambiente seria diferente, né? Hoje, a poluição está cada vez maior, então temos que pensar. Então, numa conferência mundial, as lideranças, países ricos têm que fazer a sua parte, países em desenvolvimento, né? Tem que haver uma compensação, né, entre quem já está num estado mais avançado de devastação, de uso dos recursos, como o senhor falou, na Europa, né?
E hoje quem produz alimentos para a Europa, a maioria dos alimentos para a Europa vão da América do Sul. Então, e na Europa, turismo, muito turismo. Então, é fácil para eles ganhar dinheiro com o turismo e nós produzindo, então nós temos que produzir de uma forma diferente. Para no agotar las reservas que nosotros tenemos, especialmente del agua. Pero mire, Oscar y televidentes, hay una cosa bien simpática y es que, por ejemplo, Neiva, una temperatura que está oscilando entre los 24 y los 30 grados centígrados, lo normal. Estamos a 40 minutos de un desierto. 40 minutos, el desierto de la Tatacoa. Yo he viajado a Sao Paulo, Río de Janeiro, Bogotá, Río de Janeiro, y una pregunta que se me ocurre en este momento para nuestros televidentes. ¿El Brasil tiene desiertos? No Brasil, no sul do Brasil, próximo ao Uruguai, temos áreas em processo de desertificação pelo uso intensivo da pecuária de corte, bovinos para carne, manejados com alta população. É uma região onde os solos são rasos, pouco profundos e muito vento. Então lá já temos inícios de deserto, formação de desertos. Na região nordeste do país, na região nordeste, que é famosa pelas suas praias quentes, praias tropicais. No interior também temos áreas com caatinga, com clima sertão, com agreste, né? Então lá realmente situações muito parecidas com a do deserto de Tatacoa. Pues mire, amables televidentes, lo que estaban trayéndonos a colación precisamente Oscar Hortmann del Brasil, frente a la importancia que se tiene de conservar lo que necesitamos para vivir. Pero hay otras cosas interesantes que nos quiere contar y eso se lo voy a decir en unos segundos. Siempre contigo, protegiendo el agua que te brinda la vida. Ese es nuestro orgullo por tu bienestar. Somos tu empresa, caminando unidos, abriremos caminos hacia un nuevo rumbo con seguridad. EPN, Empresas Públicas de Neiva, hacemos parte de ti. EPN. Las conexiones fraudulentas ponen en riesgo el suministro de nuestra agua potable. Legalice su conexión o denuncie a las personas que realizan este tipo de prácticas ilegales. Recuerde que esto conlleva a sanciones legales. EPN, hacemos parte de ti.
momento, imagina qué sería de tu vida sin agua. Más de 1.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. ¿Y tú, aún sigues pensando en la cifra? Ahorrar agua es ahorrar vida. Un mensaje de EPN. Hacemos parte de ti. Bienvenidos, amables televidentes, a una nueva entrega de TV Noticias, donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Huila. Estos son nuestros titulares. Amables televidentes, estamos con el presidente de la Asamblea Departamental, doctor Sergio Yunes. El Huila le cierra las puertas al contrabando. Amigo huilense, entre todos, cerrémosle las puertas al contrabando. En esta temporada de fin de año, verifique la autenticidad de los licores que consume y no permita que afecte su salud ni la de sus allegados. Esté atento a las siguientes recomendaciones. Ausencia de brillo en el licor. Textos borrosos e incompletos en las etiquetas. Filtraciones de líquidos o alteraciones en la tapa. Relieves imperfectos o partículas en el líquido. Denunciar paga. Gobernación del Huila y Secretaría de Hacienda Departamental. Bueno, pues retornando precisamente esta charla bien interesante que tenemos con Oscar Hortman. Él es el director del Instituto Federal Catarinense de Inclusión en la República del Brasil. Pero ustedes han hecho un interesante descubrimiento. La producción de un cactus especial para la alimentación de bovinos o caprinos. ¿Cómo son? Sim, a empresa brasileira de investigação, a Embrapa, os seus pesquisadores, investigadores, melhoraram um cactus da família dos cactos, uma espécie, uma planta, para alimentação, para a produção de forragem, para a alimentação dos animais, como cabras, como vacas, bovinos. E é uma planta que é adaptada a regiões áridas, secas, com pouca água. Como o deserto da Tatacoa. Muito semelhante ao deserto de Tatacoa. Então, essa era uma... Estávamos comentando com o diretor da universidade, de repente, os dois ministérios, as secretarias de agricultura, fazerem uma parceria, introduz uma planta como esta, numa situação como esta, talvez tenha melhorias para o agricultor, para a produção. Para la producción me imagino que de pronto le quitaron las púas que tiene. Sí. Son terribles, ¿no es cierto? Las púas que tiene el cactus, y por eso es que es tan difícil uno comerse la fruta que produce en determinado momento. Pero mira, amables televidentes, él vino precisamente para exponer las oportunidades de los cursos de extensión del Instituto Federal Catarinense para la inclusión de los agricultores e indígenas del Alto Valle del Do Italaí. Italaí, exacto. ¿Cómo es? ¿Por qué no explicar a nuestros televidentes en Colombia cómo son esos cursos? ¿En qué consisten? Lá, o Instituto Federal trabalha com cursos técnicos e cursos de nível superior. Faz investigação, pesquisa, mas isto para jovens que estão dentro da faixa normal da idade, a idade de ir para a escola. E os agricultores pequenos, campesinos, a agricultura feita pela família, a famosa agricultura familiar, muitos não tiveram a oportunidade de estudar, de se qualificar. Então, o Instituto Federal Catarinense organiza cursos de 200 horas, são cursos medianos, para um agricultor, é médio, e nós organizamos turmas de 20 a 30 agricultores, e o governo tem um apoio de becas, de bolsas,
nós chamamos de bolsas, mas são as becas que ajudam o agricultor para o seu deslocamento, para a sua alimentação. Então, ele fica um período na escola estudando como melhorar os seus processos de produção. O curso é construído, os assuntos que são debatidos são assuntos relacionados àquela região, àquela propriedade. E principalmente buscando aquilo que nós falamos no primeiro bloco, em relação a respeitar o meio ambiente, respeitar o solo. E isto, ao longo do tempo, o agricultor tem maiores lucros, maiores ganhos. Às vezes o agricultor intensifica demais e causa danos ao solo e à sua propriedade. Então, queremos deixar para os nossos filhos, nossos ninhos, melhores condições. Então, na questão dos índios, o sul do Brasil, quando se fala no Brasil, se pensa em índio na Amazônia. Índio na Amazônia, dançando, pulando, pescando. No sul do Brasil também temos índios. Estão em reservas federais, áreas públicas, e passam por muitas necessidades, principalmente de alimentação, porque ele foi acostumado ao extrativismo. Você extrai a caça, a pesca, e ele não sabe... E não fomenta a produção. A produção. Então, nosso principal objetivo na terra indígena é levar conhecimento para eles produzirem alimentos orgânicos de forma sustentável, em primeiro lugar para a sua sobrevivência, para a sua família, e depois transformando e comercializando também. Nós, no sul do Brasil, os índios costumam ir para as cidades pedir ajuda nas ruas, nas lojas. Aquí nosotros llamamos áreas suburbanas, tuguriales, donde la pobreza camina en dos pies y tiene manitos y tiene cabeza. En Colombia es muy común también encontrar nosotros que son familias provenientes de las zonas rurales. Igualmente, aquí en Neiva, por ejemplo, como capital del departamento de Huila, encontramos eso. Una población bastante grande, pero no tenemos, ojalá que esta propuesta que ustedes le hacen al gobierno a nivel de la Universidad Minuto de Dios se pudiera poner en práctica y instruyéramos también a nuestros campesinos, a nuestros pequeños productores, a nuestros grupos indígenas de ese tipo de tecnología que usted está planteando allá. Lleva mucho tiempo en este proceso de capacitación a estos agricultores pequeños, a indígenas? Sua pergunta é muito interessante. No caso da população indígena, é necessário tempo. Não é em 1 ano, 2 anos. O Instituto Catarinense tem um trabalho de 5 anos na terra indígena. La persistência é a que lhe permite Hoje o éxito. já estamos tendo bons resultados. Mudando a ideia que o índio não trabalha. O nosso índio está trabalhando, está dentro de uma visão diferente, não é aquele trabalho normal de uma fazenda, naquela intensidade, é num modelo diferente de produção. Y no se trata en ningún momento de extraerlo de su modus operandi o su modo de vivir, es decir, que extraerlo de su zona de origen y colocarlo en otro sitio. No, es en su propia zona de vivencia. Nosso instituto já teve outras experiências com educação indígena que nós fizemos isso. Nós tiramos o índio da sua terra, da sua casa e levamos para a escola normal. Os resultados foram péssimos. Eso tiene un nombre, se llama transhumantar o llevar la gente hacia otro lugar. Os resultados foram negativos. Quando entrei como diretor e as lideranças indígenas vieram nos procurar, aí fizemos a proposta de fazer os cursos lá na aldeia indígena.
eles têm ambientes amplos, organizamos o curso lá, discutimos o assunto com eles, o que eles tinham maior necessidade, né? Então, a parte de como trabalhar com as frutas, como produzir frutas, como produzir as hortaliças, né? E também depois o manejo dos animais, né? Lá eles têm um problema, a terra é muito grande e os animais ficam todos soltos, livres. Exacto, y dañan en consecuencia todo el entorno. Então muda uma cultura deles, mudar o trabalho, e o trabalho ele é uma equipe variada, que não só o professor da produção, mas também temos atividades culturais, atividades para a mulher, para o jovem, e o índio, ele, quando você desenvolve um projeto, tem que pensar na família, não vai só o pai, o papa, vai a mama, vai os niños, todos. Todos van ahí. Todos. Pues miren, eso queríamos mostrarles a ustedes el trabajo que se viene haciendo por parte del Instituto Federal Catarinense del Brasil. Pues muchas gracias, Oscar, por haber estado con nosotros en el programa de televisión. Muy amable. Gracias. Amable, excelente, muchas gracias, muy amables. En otra oportunidad, otro tema de interés. Hasta pronto.